Já sentiu como se não soubesse se está acordado ou se está sonhando? Olha ao redor enquanto estuda, trabalha, compra. Seus olhos estão realmente abertos? Obras como a trilogia Matrix e Equilibrium nos induzem a essas reflexões. Seus enredos estão fortemente ligados ao platonismo, na teoria das cavernas, para ser mais específico, e chega até a ser irônico como estas obras, inseridas em seu próprio universo e contexto, respectivamente, podem ser vistas como uma metáfora da metáfora. Me refiro, é claro, ao mito da caverna. Segundo Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, os dois elementos presentes nas perguntas anteriores, sensação e visão, não deveriam ser os guias de nossos pensamentos. Platão era conhecido por ser um racionalista, realista, idealista e dualista. Este último termo é o ponto de ignição para esse vídeo. O dualismo platônico é a teoria que existem duas realidades distintas. Sendo assim, tudo que existe pertence a somente um dos tipos, sendo eles o mundo sensível e inteligível, no qual o sensível era tudo aquilo que percebemos através dos 5 sentidos, que nem sempre nos mostra a verdade, enquanto tudo compreendido apenas pelo intelecto, isto é, os pensamentos, as ideias, os conceitos e o verdadeiro, são de natureza inteligível. O próprio ser humano pode ser dividido entre essas dimensões, onde o corpo pertence ao mundo sensível e a alma ao inteligível. Consequentemente, surge a teoria das ideias, onde afirma que as propriamente ditas ideias seriam superiores em relação àquilo que conhecemos através dos sentidos. Isso é devido ao fato do sensível ser material, mutável e imperfeito, apenas uma cópia de seu conceito. Este, que por sua vez, reside na dimensão onde tudo é perfeito, o mundo das ideias, a qual trata-se das coisas imateriais e imutáveis. E para explicar melhor essa ilusão que os sentidos nos induzem, Platão nos apresenta o mito da caverna, o qual aparece no livro A República, e ele consiste da seguinte forma. Imagine tal situação. Em uma caverna, há diversos indivíduos que nunca saíram dela. As únicas fontes de luz são uma fogueira atrás deles, a qual emite luz suficiente para enxergarem dentro do local, e a entrada da caverna com a luz do sol, a qual eles desconhecem. Todo ser ou objeto que passa na frente da caverna emite uma sombra com formato estranho e até mesmo apavorante para os prisioneiros, assim como o som, pois há a reverberação do som, que em psicoacústica e acústica é um efeito gerado por ondas sonoras quando estas são refletidas de forma reiterativa. Em outras palavras, o que eles escutam, assim como o que eles veem, é diferente da realidade. Mas no momento que um deles sai para fora da caverna e vê a luz do sol pela primeira vez, nota um desconforto enorme. Essa é a dor de saber a verdade, que apesar de ter deixado para trás a segurança da caverna, ele possui uma coisa que os outros não têm: liberdade. Ele não está mais sob o controle de algo ou alguém, e após reconhecer o mundo como ele realmente é, aparecem duas opções: aproveitar a realidade ou tentar libertar os outros presos, que provavelmente não acreditariam no companheiro. Pensar que nada daquilo era real seria tão frustrante que, possuídos por raiva, poderiam matar o colega e, novamente, voltarem para as sombras. A caverna é um mundo sensível. O que quer que esteja prendendo eles são os sentidos. Portanto, devemos entender os prisioneiros como pessoas controladas e enganadas pelos sentidos. O exterior é um mundo inteligível, e a luz do sol que ilumina sua compreensão das coisas e guia para o verdadeiro é a razão. A trilogia Matrix, escrita e realizada pelas irmãs Wachowski, teve seu primeiro filme lançado em 1999, com o título de Matrix. O segundo foi em 2003, chamado de Matrix Reloaded, e teve seu fim com Matrix Revolutions, também em 2003. De forma bem resumida, o filme nos mostra um futuro onde, após a humanidade perder a guerra contra as máquinas e serem escravizadas para servirem de energia através da bioeletricidade gerada pelos nossos corpos, os sobreviventes fugiram para o subterrâneo, fundaram a última cidade humana, Zion, a qual está localizada perto do núcleo da Terra, pois é a única forma de calor presente no planeta, já que numa tentativa falha de derrotar as máquinas, as quais usavam energia solar, a humanidade lançou a Operação Darkstorm, que cobriu todo o céu com nanosrobôs que se multiplicaram de forma exponencial, até cobrir todo o planeta. Enquanto 1% da humanidade vive em Zion, 99% está sendo escravizada, servindo de bateria, ao mesmo tempo em que eram cultivados pelas máquinas, já que não havia possibilidade de se reproduzirem de forma natural. As máquinas começaram uma reprodução artificial de humanos. Matriz significa útero, portanto, enquanto inútero, os humanos tinham suas consciências ligadas de forma coletiva a um software, criado por um programa chamado Arquiteto. O software consiste em simular uma realidade em que haja maior taxa de aceptabilidade. Em outras palavras, a Matrix já teve outras versões, e encontra-se em sua terceira versão, para ser mais exato. Esta, que por sua vez, devido a uma anomalia no sistema, teve de ser reiniciada 5 vezes até chegar na história do primeiro filme. O sexto ciclo de Matrix nos entrega uma sociedade no auge da tecnologia humana, onde poucas pessoas sentem que a realidade delas não é tão real assim, como Neo, que sem meios externos, até então, sabia que havia algo de errado e buscou pela resposta. Consegue ela ao encontrar pessoas como Trinity e Morpheus, ambos membros da resistência humana, a qual conseguem se conectar e desconectar da Matrix livremente através dos computadores presentes na nave de Morpheus, Nabucodonosor.
Como consequência desse encontro, Neo precisa fazer uma escolha: tomar a pílula azul, que significa esquecer tudo que sabe sobre a Matrix e permanecer adormecido na simulação, e tomar a pílula vermelha, que significa ser liberto das algemas, neste caso os plugs, sair da caverna, neste caso a Matrix, e enxergar a dolorosa luz do sol, neste caso a terrível realidade em que os humanos se encontravam. Morpheus chega a dizer que há pessoas tão apegadas às suas falsas vidas que não aceitariam a verdade, e até lutariam para manter a estabilidade do sistema, exatamente como os outros prisioneiros do mito da caverna. Tanto que até acontece uma traição pelo personagem Cypher, que prefere voltar para a escravidão e se manter numa zona de conforto ao invés de encarar a luminosa verdade. E o mais incrível é que não percebemos, mas a todo momento somos induzidos a uma pequena Matrix. Em outras palavras, mesmo que imperceptível, às vezes nos tornamos vítimas de alguma forma de controle. De onde vem o nosso desejo inexplicável por um objeto específico, o qual estaríamos dispostos a entrar em discussão com alguém especial só para obtê-lo? A publicidade infantil é um ótimo exemplo de controle através da informação. Mídias são diariamente usadas para nos enviar dados que cuidadosamente nos induzem a desejar aquilo e gerar a roda da economia. As crianças não percebem tal ato, mas por ser um tanto quanto óbvio, leis são discutidas e criadas para defendê-las nesses casos. Mas e quantas outras faixas etárias? Para os adultos, basta uma única fake news para que a desinformação, e por sua vez o nosso controle, seja espalhado como um vírus na sociedade. E sem querer parecer um pouco anárquico, mas já sendo, nos tornamos marionetes das máquinas. Políticos. Nem os idosos se escapam. Infelizmente, com o tempo o corpo já não é mais o mesmo, e problemas começam a surgir e a procura por remédios começa a subir. E não é novidade para ninguém que este é um mercado bem rentável. Consequentemente, surgem propagandas de remédios com curas quase que milagrosas, as quais, muitas vezes, não entregam o resultado esperado. Aparentemente, diversas formas de nos controlar aparecem atrás de uma cortina chamada capitalismo, a qual, dentro da economia, também não é a única forma de controle. Mas não pense que a economia é a única matrix existente. A política não foge disso, e podemos ver claramente na obra Equilibrium, de 2002, escrita e dirigida por Kurt Weimer. Após a Terceira Guerra Mundial, e a quase devastação total da humanidade, todos os líderes mundiais chegaram à conclusão óbvia, que a humanidade não aguentaria a quarta. Para evitar o fim de sua natureza volátil, uma nova entidade foi criada para representar a lei, o Tetragrammaton. É este o conselho que governa a totalitária cidade-estado de Líbria. O Tetragrammaton enxerga as emoções como a raiz de todo mal. Toda a possibilidade de guerra seria evitada se não existisse ódio, inveja, ganância, ou seja, se não houvesse mais o ato de sentir. É quase como dizer que não haveria guerras se não houvesse o ato de ser humano. Portanto, nessa sociedade, todos tomam doses diárias de uma droga chamada Prosium 2, ou Prosium segundo, enfim, para suprimir a capacidade de sentir. Logo, todos agem de forma robótica. Nem parecem humano, mas de fato a paz foi estabelecida. Pelo menos do ponto de vista dos líderes, pois assim como a Matrix há uma resistência contra as máquinas, em Equilibrium há uma resistência contra esse governo totalitário. Eles se localizam no Nether, região além dos limites da cidade, mas são atacados com frequência por agentes da lei, os clérigos Grammaton. Usuário da técnica marcial criada especialmente para o filme, Gun Kata, mistura movimentos de artes marciais já existentes, mas com o uso de armas de fogo. São bem parecidas com os agentes da Matrix. São indivíduos com o dever de conter qualquer forma de risco para aquele sistema. Isso inclui destruir toda forma de arte e extinguir toda forma de resistência. A arte aqui tem um papel de luz. É ela que é capaz de gerar emoções por qualquer um que a consuma, sendo de forma visual ou auditiva. Então, em um certo dia, o agente John Preston se viu na obrigação de executar seu colega. O motivo era o porte ilegal de obras e o auxílio à resistência. Mas assim como no dia da execução de sua esposa, não houve nenhuma reação. Entretanto, após um descuido, deixou de tomar sua dose diária, assim como esqueceu de repor. Logo, aquelas memórias, as quais normalmente gerariam algum tipo de expressão, seja de tristeza ou felicidade, começa a vir à tona. Da mesma forma que passar a ter contato com a arte e traidores, como Mary O'Brien, para ser mais exato, esposa do ex-colega, começa de forma gradativa e dolorosa perceber a real submissão a qual estava imposto, como toda ideologia, a qual foi seguida à risca por anos, percebe-se, conclui que era completamente errada. E como é de costume, o contato com a verdade gerou internamente um desejo por justiça e vingança, assim, tentando libertar da caverna seus filhos e passar a entrar em contato com a resistência, a fim de pôr um fim ao Tetragrammaton e ao pai, suposto líder daquele império de totalitarismo, submissão
censura e inemoção. Apesar de óbvio, vale ressaltar que saindo do mundo cinematográfico e vindo para o real, entendemos como um exemplo da caverna, no âmbito político, qualquer forma de oposição a alguma liberdade do indivíduo, a qual pode ocorrer através de determinada legislação. Um exemplo bem próximo da gente foi o golpe de Estado no Brasil em 1964. A ditadura que se seguiu, a qual não era exclusivamente militar, mas sim civil-militar, era um regime autoritário e nacionalista, que privou os civis de vários direitos individuais e, pelo incrível que pareça, tem gente que realmente acredita que foi uma época maravilhosa, totalmente cega e sem enxergar a opressão que outros civis sofreram. Infelizmente, quando se envolve temas como política e economia, a escuridão, a qual cega os defensores desses ideais, ou seja, esses prisioneiros da desinformação, é extremamente difícil de ser dissolvida. Presenciamos diariamente conflitos de ideologia política e mesmo com dados, fatos e argumentação plausível, dificilmente haverá um consenso. Essa é basicamente a situação em que o liberto se encontra, tentar salvar os seus semelhantes, mas de nada adianta. Falhar ou tentar mostrar a luz, ou até mesmo, de outro ponto de vista, tentar aceitar a luz, aceitar aquela realidade, é tão frustrante que é possível compreender os motivos dos outros clérigos que tentam impedir John a todo custo de destruir o sistema, ou da traição de Cypher e Matrix ao entregar a localização de Morpheus para os agentes. Se manter na ignorância é se manter em uma zona de conforto. Como o próprio Cypher diz, a ignorância é uma bênção. E eu encerro esse vídeo perguntando, você já sentiu como se não soubesse se está acordado ou se está sonhando? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se gostou muito, favorito. Se inscreve no canal para dar aquela força, divulga para os amigos e falou!